Pode perguntar, irmã Cleonice. Quando o senhor estava falando a respeito das cartas às igrejas, ficou assim uma pergunta na minha mente. Como chamar de igreja alguém que tinha classificação de cego, pobre, nu e miserável? O próprio Deus, porque a gente entende que ali, né, foi uma revelação que Deus deu a Jesus para poder dar a João, não é isso? E ele chama de igreja, a igreja que está em tal lugar. Aí você é pobre, cego, nu e miserável. Aí ficou no momento seguinte, chama de igreja, porque a palavra igreja e eclésia é um nome comum, porque já era um nome utilizado, então não está se referindo ao corpo de Cristo, e foi um nome utilizado para chamar de igreja, porque para mim não faz sentido chamar de igreja alguém que está classificado dessa forma. Aí ficou esse questionamento na minha mente. Então, lembrando que as cartas, elas são escritas aos pastores, né? Elas são escritas aos pastores, e realmente tinham pastores que estavam numa situação muito difícil. Bom, nós podemos até comparar a seguinte situação. Nós sabemos que tem, por exemplo, igrejas, vou falar da Assembleia de Deus no Brasil, né, que fez aliança com o Papa e que a maçonaria domina aquela igreja. Né? Não vou citar o nome, tá bom? Mas todo mundo sabe. Okay? E algumas pessoas me perguntam assim, as pessoas que estão lá, pastor, acho que foi mais ou menos a pergunta que até a irmã Márcia Rosário fez, nós comentamos semana passada, né? Mas, e as pessoas que estão lá, ali, eu acredito que tem igrejas, vamos dizer, pessoas, cristãos, tá ok? Que estão lá lutando para servir. Tem até pessoas que foram meus alunos lá. Tem uma pessoa que se formou no seminário, até muito interessante, ele é de lá, ele estudou comigo em 1990, resolveu voltar para estudar, fazer tudo de novo, e se formou agora em 2022. Se formou em 2022, ele é de lá. Então, então veja, se fosse escrever uma carta direcionada àquele pastor que chama a Babilônia Apocalíptica de sua santidade, não? Vamos dizer, para aquela igreja, lembre-se também que é uma igreja local, né, que estava lá passando essa dificuldade, tá bom? Bom, até eu vou aproveitar para ler o texto que a irmã falou, é de Laodiceia, não é isso? É pobre, cega. Especificamente não precisa ser Laodiceia. Me veio ela porque é a primeira que vem na mente por uma repreensão tão longa. Mas a maioria delas recebe uma repreensão e é chamada de igreja. Eu queria entender por que o nome igreja é usado com alguém que é considerado que está fora. Entendeu? Porque, sim, entendi, mas vamos dizer, a explicação é porque está sendo usado para o grupo, né? Veja, a carta é dirigida ao pastor. O pastor está agindo errado. Em uma igreja ele está tolerando a falsa profetisa Jezabel, tá bom? Em outro pastor ele está tolerando os nicolaítas. Então a carta é dirigida aos pastores e os pastores estavam numa situação deplorável. Irmão, vamos considerar, vamos dizer, doutrinariamente, se eu já contei para vocês, se tem pastor da Assembleia de Deus que chega a perguntar, questionar a possibilidade de adotar o batismo de recém-nascido, você classificaria essa pessoa como um tipo de cegueira espiritual. Ela poderia ser chamada de cega. Será que ela está 100% cega? Bom, nisso ela não está, eu não sei a vida dela, se ela é um cristão, mas não entende, né, o significado do batismo. É estranho, porque nós passamos pela experiência de fazer uma confissão de fé. E de repente, vamos dizer, a pessoa que está nesse estado, se eu chegasse agora, olha, eu um dia fiz a confissão de fé, sempre preguei que ela é essencial, mas agora não precisa, pode batizar recém-nascido. Só da pessoa questionar isso, o que já me parece? Parece que a pessoa, vamos dizer, está com algum tipo de cegueira, né? Ela está com algum tipo de cegueira. Mas, principalmente, está sendo dirigido àquele pastor. Né, está sendo dirigido àquele pastor. E é claro que a igreja, ela normalmente vai refletir o pastor. 100%?
Não. Mas se for um pastor, infelizmente, que ele, por exemplo, perdeu o primeiro amor, como Éfeso, né? O pastor que estava lá perdeu o primeiro amor. Infelizmente, eu já vi pessoas que na caminhada, ele infelizmente se enfraqueceu. Ele infelizmente se enfraqueceu, assim, ficou desanimado com o evangelho. Não vou dizer que perdeu a fé, mas aquele amor em que ele esperava a volta de Jesus a qualquer momento, isso praticamente desapareceu dele. Bom, se você for ver na Assembleia de Deus, praticamente desapareceu. Agora, o que está acontecendo no mundo, que tem uns canais na internet que eles tratam do assunto, pastores, né, falando, eles tratam do assunto, então eles conseguem uma visibilidade muito grande. Então as pessoas, o tema voltou a ser falado nas pessoas. Mas para você ter ideia, eu posso até citar um exemplo. Há cerca de 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu estava na faculdade com o pastor Marcos Tuller, né, que foi diretor da FAECAD, tudo, então, e dá palestras em todo o Brasil, ele é muito conhecido. E nós estávamos conversando há 8, 10 anos atrás, durante os cursos de convalidação lá. 8, 10 anos atrás ele falou assim: Levi, os livros, o tema Apocalipse foi abandonado. Os livros ninguém compra mais. Antigamente a gente levava uma apostila sobre arrebatamento, todo mundo comprava. Agora o tema está assim, esquecido, largado na igreja. Se você for pesquisar, ele falou isso, e depois eu fui verificando, é verdade mesmo. Não? É verdade mesmo. Bom, nós aqui, pelo menos, eu estou vendo vocês, de uma certa maneira, despertando, e eu também estou despertando, né? Mas, no geral, a igreja está meio estranha mesmo. Né? A igreja está meio estranha. Bom, eu vou ler aqui o versículo que a irmã falou, né? Apocalipse, capítulo 3, é o versículo 7. A partir do versículo 7 fala da carta a Filadélfia. Não, então, desculpe, vou ler o exemplo que a irmã falou, né, de Laodiceia. Então veja o versículo 14. Ao anjo que está em Laodiceia escreve, ou seja, ao pastor. É uma mensagem ao pastor. É claro que o pastor, ele vai, de uma certa maneira, determinar a situação da igreja. É muito difícil a pessoa ficar em um local que está dominado pela maçonaria e ela continuar sentindo a presença de Deus de maneira natural. Eu acredito que ela não vai sentir a presença de Deus. Mas muitas pessoas estão nas igrejas, eu vejo algumas igrejas assim, que estão com aliança com o papado, Assembleia de Deus. Você vai lá, as pessoas estão lá tão apaixonadas no trabalho de escola dominical. Eu tive uma aluna, que ela cuida das crianças naquela igreja. E mesmo, eu contei para vocês que eu tive lá, eles pediram para eu não falar sobre aquela aliança com o papado, né? Eu falei, não, tudo bem sobre isso, eu não vou comentar não. A palestra fala contra a Igreja Católica, né? Então, quer dizer, a aluna lá, que a irmã também, ela é apaixonada pelo trabalho das crianças. Então, essa irmã, por exemplo, eu acredito que é a igreja. Eu acredito que ela faça parte da igreja. Agora, vamos dizer, com uma influência ruim dessa, a tendência é que, infelizmente, as pessoas vão, vamos dizer, tendo dificuldade, porque o problema espiritual vai aumentando. Você ouvir pregação de um homem que é um maçom gnóstico, é claro que aquela pregação não vai trazer um avivamento real, não vai trazer vida para a pessoa. E lembre-se, vamos dizer, essas pessoas que estão ligadas com a Babilônia apocalíptica, ela ainda faz uma coisa como os seus membros que estão lá. Ela não dá o símbolo da vida que Jesus disse: quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. E quando é que você mostra, Jesus falou isso, exatamente quando você participa do símbolo do vinho, né? Que é o símbolo do sangue. Tá bom? Então participa do pão e do vinho.
Então Jesus Cristo disse que aquele é vida. E na Igreja Católica eles não podem participar desse símbolo. Só o padre bebe o vinho. Só o padre bebe o vinho. E o padre, a Igreja Católica diz, qual é a explicação deles? Que a vida, ela está na Igreja Católica. Se você está ligado a ela, você tem vida. Então você não precisa do sangue de Jesus. Espera aí, que explicação fajuta é essa? Tá bom? Aí, e para eles, por exemplo, todos nós estamos sem vida. Então não faz o menor sentido um pastor da Assembleia de Deus chamar de sua santidade alguém que diz que você não tem vida. Por quê? Porque você não está ligado à Igreja Católica. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo que os critérios assim, estão sendo abandonados, tá bom? Mas, para concluir essa resposta, irmã Cleonice, como é que nós... Bom, a Bíblia chama de igreja porque eu acredito que tem pessoas ali, né? O pastor está, vamos dizer, errando, mas ao mesmo tempo, lembre-se que Jesus Cristo disse, nós vimos no estudo das cartas, que os pastores estão à mão direita dele, estão à direita dele. Por quê? Bom, ele está falhando, né? Espero que ele, vamos dizer, receba essa carta lá naquela igreja, que ele mude, que ele entenda a repreensão e mude. Porque então João escreveu realmente, aquelas igrejas existiam, vivia aquela situação. A igreja de Éfeso era a igreja que João tinha pastoreado. Então, quer dizer, a pessoa que estava lá substituindo João, ele perdeu o primeiro amor. Ele perdeu o primeiro amor. Então, ele vai ter uma repreensão, tá, ok? Para ele poder, vamos dizer, mudar a atitude dele. Então, cada um lá estava vivendo a sua situação, que tratava do pastor, mas com certeza ali naquela igreja tinham pessoas salvas, né? Tinham pessoas salvas. Você veja, certa vez alguém me perguntou se pode ter um salvo na Igreja Católica. Eu falo que é assim, só Deus para julgar. Nós fazemos o seguinte, nós colocamos a regra do que a Bíblia diz, tá bom? Vamos dizer, alguém que pratica essa religião de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, isso é, sem sombra de dúvida, a religião de Baal. Tá bom? Isso é, sem sombra de dúvida, aquela religião do Antigo Testamento. O estudo de religião, tá bom? Ele mostra que, na história, existiram duas religiões. A religião de Israel, que era, vamos dizer, a religião da Bíblia, que é a nossa mesma religião, a nossa fé é a mesma dos judeus, acreditamos no mesmo Deus. O que difere é que nós interpretamos que o Messias já veio. E os judeus não. Tá bom? Então, essa é uma religião. Qual é a outra religião? A outra religião é a religião do purgatório, da invocação do mundo dos mortos. Essa religião, você encontra ela em toda parte do mundo. Você pesquisar sobre o México está vivendo, acredite, um avivamento na religião astecas, dos astecas. E onde que você acha que eles vão cultuar os mortos da religião antiga deles? Nos templos católicos. Porque o templo católico ele é essa religião de invocação ao mundo dos mortos. É assustador, vamos dizer. A pergunta da irmã é boa, porque, por exemplo, a gente fica numa dúvida, mas veja como a gente classificaria esses pastores que estão dizendo que ele nasceu dessa religião que pratica paganismo. Porque, como digo para vocês, até Calvino dizia que isso era paganismo. Mas o batismo de Calvino foi nessa igreja que pratica paganismo. Ou seja, se nós fôssemos olhar com o olhar, vamos dizer, sem cegueira espiritual, a conclusão fácil é o que eu explico para vocês. Não? Que tem que ter existido uma igreja fora da Igreja Católica. Se a Igreja Católica fosse a Igreja de Jesus, esquece, porque a profecia de Jesus sobre a igreja dele estaria tudo errado. Que Jesus Cristo disse que a sua igreja seria como ovelha no meio de lobos. Nada, a Igreja Católica ela maltratou os lobos.
os lobos, vamos dizer, simbolizando aí as bestas do Apocalipse, que são o poder político, né? A Igreja Católica perturbou os poderes políticos. Ela não foi ovelha no meio dos lobos, né? Ela foi uma dominadora de lobo e matava as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, que é a igreja, matava na fogueira. Então, vamos dizer, algum tipo de cegueira existe, vamos dizer, nesses pastores. Como é que nós vamos classificar? Vamos chamar eles de cego? Bom, nesse ponto eles estão cegos. Então tem que dizer, você está cego. Você não está vendo que, você está dizendo que você é oriundo de uma igreja que pratica paganismo, praticava e pratica até hoje. Então, vamos dizer, alguma coisa está acontecendo de errado no mundo. E você veja, vocês estão, tem pessoas aqui, a Cleonice, por exemplo, a irmã Cleonice perguntou, talvez esteja estudando aqui comigo, dentro desse tema, uns 5 anos. Talvez 6 anos, acho que desde a pandemia, né? Acho que uns 5 anos, tá bom? Você vê esse tema crescendo aí nas redes? Não, você continua vendo, a irmã comentou daquele César Cavalcante, que eu até falei com ele pessoalmente, mas ele trata nas palestras dele, as falas dele, né, como ele sendo oriundo da Igreja Católica. E ele, no diálogo comigo, ele falou, não, ela é a Babilônia Apocalíptica. Ao mesmo tempo, a pessoa diz que a Igreja Católica é a Babilônia Apocalíptica e, ao mesmo tempo, diz que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, que fez documentos, organizou doutrinas na história. Ou seja, é muito incoerente. É muito coerente. Nós estamos vivendo realmente um tempo muito estranho, porque as pessoas falam e daqui a pouco a posição já é totalmente diferente, né? É estranho. Tá ok? Bom, então, essa tentativa de explicar por que vamos dizer, em primeiro lugar, a carta é um pastor que está falhando muito e certamente essa igreja está falhando. Se o pastor perdeu o primeiro amor, certamente a igreja, vamos dizer, uma parte, né, vai acabar sendo influenciada. Então, vai acabar sendo influenciada. O pastor, não existe dúvida que ele determina o alimento das ovelhas. Vocês sabem que existe uma ilustração. Se você pegar o meu livro de tipologia, eu faço uma explicação lá sobre a ovelha. Que a história diz que a ovelha, ela pode, se ela comer capim seco, ela engorda. Se você der feno, você sabe que é dado feno, né? Capim seco para os animais, né? A ovelha, diz que ela engorda. Se der capim verde, ela engorda também, só que, além de engordar, fortalece os ossos, tá bom? Ou seja, o pastor, ele determina a saúde da ovelha de acordo com o alimento que ele dá para a ovelha. E, é claro, alguém ligado a gnosticismo, maçonaria, por que as pessoas fazem isso? Essas pessoas, é claro que eles não vão dar, eles vão dar um capim seco para a ovelha. Não existe dúvida. Né? Como é que nós classificaríamos esse pastor? Né? E se for olhar, infelizmente, o que alguns alunos comentam aqui, é que algumas pessoas comentam que está difícil você ouvir a palavra de Deus nas igrejas. Está difícil ouvir a palavra de Deus nas igrejas. E isso acontece um problema em escola dominical ou durante pregações, sem contar que escola dominical nós estamos vendo como teve um período aí que veio algumas heresias horríveis na nossa revista. Tá bom? Graças a Deus esse trimestre melhorou.